Hoje eu vou te dar o passo a passo simples e efetivo que eu uso para poder estudar e entender a Bíblia. Oi, meu nome é Lívia, mas pode me chamar de Livi, e o meu maior propósito com esse canal é falar sobre o amor de Deus e fazer ele conhecido. Se acomoda, pega o seu café e vamos falar um pouco sobre o estudo bíblico. Eu decidi fazer esse vídeo porque surge a dúvida mesmo de muitas pessoas sobre como fazer um estudo bíblico, por onde começar, o que é um estudo bíblico de fato. Já começo te dizendo que não é um método revolucionário que eu vou te passar aqui, mas é literalmente aquele básico que funciona. Porque muitas pessoas deixam de entender realmente a Bíblia por não se aprofundarem nela, por olharem, por exemplo, um texto difícil e já desistir de ler porque não vão entender. O estudo bíblico é muito particular de pessoa para pessoa, mas é como se você fosse estudar uma matéria que você estudava no colégio, na faculdade. Algumas você vai ter mais facilidade, outras nem tanto, mas você precisa entender o contexto, entender o que está por trás para você poder ler o texto e conseguir interpretar ele da melhor forma. E lembrando que como é um estudo da palavra de Deus, é muito particular para cada pessoa, é muito do que Deus fala com você, de como ele se revela para você, mas existem algumas coisas que a gente precisa saber para poder começar a estudar e entender a Bíblia. E é isso que eu vou trazer para você hoje. Para começar, existem várias formas de você estudar a Bíblia, por tema, por livro da Bíblia, ou você pode estudar a Bíblia corrida, né, de Gênesis a Apocalipse, aplicativos, grupos de estudo, muitas formas. Eu, por exemplo, tenho gostado de estudar por livro, então eu peguei Romanos para ler agora sozinha, e eu também tenho um grupo de estudo bíblico com jovens da minha igreja, e a gente está estudando Mateus, os evangelhos, na verdade, né, começamos por Mateus. Mas o mais importante que você precisa entender sobre estudo bíblico, que não é só ler a Bíblia, não é só você chegar ali, ler o texto e falar, beleza, estudei a Bíblia. Não, você precisa entender. Assim como a matéria que você iria estudar e entender para fazer uma prova, por exemplo, a gente precisa parar para ler a Bíblia e entender. Então é literalmente o que o nome diz, estudo bíblico, estudo da Bíblia. Você precisa estudar, você precisa ler e entender. E como que a gente pode estudar a Bíblia e entender? Primeiro, você precisa de material. Não precisa inventar demais, Bíblia, lápis, caderno. Se você não quer investir muito nisso, tá tudo certo também. Mas eu vou te mostrar o que eu uso e o que eu gosto de usar para poder fazer o meu estudo bíblico ser uma coisa mais legal e tudo mais, né? Enfim, vamos lá. O mais importante é você ter uma Bíblia. E eu gosto que ela seja de anotação. Assim, ó. Essa é uma Bíblia de anotação que eu comprei recentemente, inclusive, porque eu vou lendo e eu vou anotando. Vou mostrar aqui um que eu já anotei, né? Romanos, que eu tava lendo. Você pode fazer bonitinho, mas você pode fazer só escrever, tá? Aí eu vou anotando e fazendo meus desenhos, os frufrus e tudo mais. Eu gosto de ter um caderno também. Eu vou anotando coisas que me chamaram a atenção, observações, curiosidades, é muito bom também. Vou anotando tudo enquanto eu tô fazendo a leitura e antes também, mas eu vou explicar no próximo passo da leitura bíblica em si. Agora eu tô só mostrando o material. Eu também gosto de usar material de apoio, coisas que sejam de confiança. Então, o que meu pastor me indicou, algum líder espiritual já leu e fala que, tipo, é bom mesmo, sabe? Uma pessoa de confiança, que não vá ali ficar falando heresias, né? Eu tenho gostado muito de ler, já mostrei várias vezes aqui no canal também, como ler a Bíblia livro por livro, porque ele vai mostrando livro por livro, né? Já diz o nome. E ele dá um contexto geral. Então, por exemplo, se eu quero ler Salmos, ele mostra aqui, ó, dados de orientação para Salmos, visão geral de Salmos, conselhos específicos para a leitura de Salmos, e vai dando todas essas orientações. Então eu gosto de ler antes de começar o meu estudo bíblico, para eu já começar a ler, entendendo um pouco do contexto, e isso vai me ajudar a compreender melhor, né? Então, primeira dica já fica aí, não comece a ler a Bíblia assim, na doida. Procure saber, leia antes, entenda o contexto, entenda sobre aquele livro se trata, para depois você começar, que aí já vai te ajudar bastante a entender melhor. Então o básico que você precisa é Bíblia, caderno e lápis. Mas ajuda bastante ter materiais de apoio, né? Se você tiver também, eu sempre falo, eu não gosto dessa versão, mas eu gosto também porque ela é uma Bíblia de estudo e ela tem, né, as curiosidades, observações, reflexões. Muito bom também ter uma Bíblia de estudo para poder fazer estudo. Estudo bíblico. Sobre o material em si, que eu vou riscar a minha Bíblia, que eu vou marcar e tudo, né? Eu indico marca-texto pastel, porque ele não marca tanto atrás da Bíblia. Ó, eu escrevi aqui atrás, ele não tá tão marcado, tá vendo? Mas eu sou bem desapegada também, porque eu já escrevo com caneta preta, que marca bastante, e eu não ligo, porque pra mim é assim, eu tenho essa Bíblia, eu tô estudando nela, e eu vou anotar tudo que marcou o meu estudo e né, o meu devocional também, enfim. Nesse momento da minha vida, eu vou ter ela ali como se fosse um registro mesmo, né, do que
eu vivi, do que estava passando na minha cabeça naquele momento, do que Deus falou comigo, então eu não tenho dó de riscar, eu risco mesmo. Mas se você tem dó, tem lápis de cor ou giz de cera, muito bom. Eu tenho esse daqui, eu tenho outros ali guardados, mas é muito bom. Ele não marca nada, não fica no verso, e então se você tem dó de marcar sua Bíblia, isso aqui ajuda bastante. Um lápis de cor, simples e prático, nada demais. E é isso o material que eu gosto de usar para a leitura da Bíblia. Agora vamos de fato para o passo a passo de como fazer um estudo bíblico descomplicado, simples, sem mistério nenhum. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou fazer um estudo bíblico é iniciar orando, seja em grupo, seja sozinho. Eu sempre gosto de convidar o Senhor para esse momento, porque a gente está fazendo um estudo da palavra dele. Então, para que melhor a gente pedir a ajuda do Espírito Santo para nos direcionar e nos ajudar a compreender, aprender mesmo com aquele estudo. A segunda dica é ler sobre o que você vai ler, né? Entender sobre o que você vai ler, que eu já falei enquanto eu estava mostrando aqui os materiais. Se você não tem condições agora de comprar, de investir nisso, porque não é barato uma Bíblia de estudo, esse livro eu indico ele demais. Ele não é tão caro, ele faz esse papel de uma Bíblia de estudo também, mas você pode buscar no Google também. O próprio aplicativo da Bíblia também, esse aplicativo aqui que muita gente usa, ele é muito bom, ele tem estudos bíblicos, estudos guiados, ele tem plano de leitura. Então, o importante é você entender sobre o que você vai ler antes de começar a ler, para que você não comece uma leitura cega ali, né, sem entender nada, e fique perdido no meio do caminho e acabe desistindo. Também é importante que você defina como que vai ser a sua leitura, para que não fique uma coisa perdida, tipo, hoje eu vou ler 3 versículos do capítulo tal e depois eu vou ler, sabe? Defina, tem uma coisa definida de como que você vai fazer. Se você vai ler por capítulo, se você vai estudar por um tema específico, né? Você quer saber mais sobre fé, e aí você vai ler tudo que tem relacionado à fé e se prenda a isso para que você não fique perdido e surfando pela Bíblia ou só estudando aquilo que te interessa, né? E deixando as outras coisas de lado. É muito importante a gente entender a Bíblia como um todo e ler tudo. O terceiro passo é ler com atenção. Então, como eu já citei aqui, você não vai ler de qualquer jeito, você não vai fazer uma leitura ali corrida, você vai ler como quem estuda, grifando, marcando, anotando. Se você não entendeu algum trecho que você leu, você volta e lê de novo. Eu tenho gostado muito, não tinha o costume de fazer isso, mas estou fazendo agora, de fazer estudo bíblico em grupo também, né? É importante a gente ter nosso momento sozinhos também de estudo, que a gente vai ali no nosso ritmo, mas eu tenho gostado de fazer em grupo porque a gente consegue ver diferentes perspectivas, dúvidas que às vezes não surgiu pra gente, mas que pode ser uma dúvida também, que outra pessoa apresenta. Então é muito legal de compartilhar. E o quarto passo é a aplicação na sua vida. Então é esse momento de reflexão que você pode fazer sozinho ou em grupo. Como que você pode aplicar aquilo que você leu na sua vida? O que aquilo te ensinou naquele dia? O que Deus falou com você nesse estudo que você fez? Alguns livros vão ser mais fáceis de fazer isso, como Provérbios, que é um livro literalmente de conselhos e ensinamentos para nossa vida. Inclusive recomendo muito a leitura de Provérbios. Outros livros são mais difíceis, que são livros mais históricos. E é por isso que a gente faz estudo bíblico, pra gente parar com calma e entender trecho por trecho daquilo que está sendo lido e aplicar na nossa vida para que a gente possa ir moldando o nosso caráter e ser cada dia mais parecido com Cristo, mais parecido com o que a palavra nos ensina. E o terceiro e último passo é orar para encerrar. Então você vai pedir para Deus para que todo aquele ensinamento ele possa fixar na sua mente, para que você possa aplicar, né? Então se você está estudando sobre fé, fale para Deus, me dê mais fé, eu posso ser uma pessoa de fé. Você vai orar para que aquilo possa realmente fixar no seu coração, na sua mente, e seja algo que fique ali realmente fixado no seu coração e na sua vida. E se essas dicas te ajudaram, deixe já o seu like aqui, porque essa é uma forma que eu vou saber que você está gostando do vídeo, que você assistiu, e se inscreve no canal para continuar acompanhando o conteúdo daqui. Deixe sua dica também nos comentários, o que você quer saber, de um tema que você deseja que eu fale aqui. Eu também já tenho uma playlist que eu falo sobre devocional. Eu vou deixar linkado aqui para vocês, que eu ensino também como fazer um devocional, passo a passo e tudo. Vou deixar linkado aqui para você assistir depois também, tá bom? E é assim que eu faço meu estudo bíblico, nada demais, nada revolucionário, porque eu acredito que pra mim, quanto mais simples, mais funciona, sabe? Se eu ficar inventando demais, ficar colocando milhões de passos, milhões de coisas que eu preciso fazer, eu vou acabar me enrolando e num dia que for mais difícil, eu não vou fazer aquilo. Mas claro, como eu tenho aqui, aos poucos a gente vai construindo a nossa jornada com o Senhor, o nosso ritmo de estudo, o nosso ritmo de leitura da palavra. Então eu comecei, por exemplo, lendo a palavra, eu li a Bíblia toda, todos os anos, uma vez por ano. Eu li aquela leitura corrida, sem parar muito a prestar atenção, e Deus, o Senhor, foi me incomodando, foi ministrando aquilo no meu coração, que eu precisava me aprofundar mais na palavra. E aí eu comecei o curso de teologia, comecei a comprar alguns livros de apoio, bíblias de estudo, e ao longo da nossa caminhada com Deus, a gente, né, da nossa vida cristã, a gente vai aprimorando, porque acaba que chega no momento que aquele conhecimento raso ali, ele já não te basta mais, você
quer saber mais, você quer entender mais, você quer se aprofundar mais na palavra. Então, eu acredito que seja uma coisa muito natural, sabe, de todo cristão. À medida que você vai aprendendo, que você vai conhecendo, que você vai se aprofundando, você começa com o básico, com o simples, e aos pouquinhos você vai se alimentando mais e buscando novas formas, buscando aprender mais sobre o Senhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.